questão sobre a urbanização e os fatores associados a esse processo, como a indústria e a demografia. Analisando o enunciado, a urbanização nos países subdesenvolvidos constitui um fenômeno marcante da segunda metade do século XX. As características desse fenômeno na América Latina, expressas na paisagem urbana das metrópoles, são decorrentes da... Antes de a gente analisar as alternativas, vamos nos recordar do que é esse contexto da segunda metade do século XX, que é o processo, do pós-Segunda Guerra Mundial de urbanização e de surgimento dos países subdesenvolvidos, porém industrializados, o que deu muita margem para que as pessoas dissessem que esse subdesenvolvimento era apenas uma etapa e que em breve seriam países desenvolvidos, surgindo então um conceito dos tais países em desenvolvimento, que foram criticados por inúmeros autores, entre os quais, talvez o mais importante brasileiro, o Celso Furtado. Letra A. A instalação de indústrias de bens de produção nos arredores das pequenas cidades e próxima às fontes de matéria-prima. Bens de produção, aço, produção de outros minérios, processamento de outros minérios, que é a chamada indústria pesada, em função de outras indústrias. O que não aparece aqui? A questão populacional não aparece. Fala de pequenas cidades, são na verdade das grandes cidades, esse processo de instalação de indústrias. Portanto, a afirmativa A é uma afirmativa falsa. Letra B. Industrialização tardia. Perfeito, porque a industrialização convencional é aquela que ocorreu no século XVIII, XIX, e essa da América Latina ela é tardia, é do pós-guerra, e da modernização das atividades agrícolas, que tirou a população do campo, concentrando as pessoas na área urbana, nas grandes cidades. A letra B, portanto, perfeito, porque fala do modelo de industrialização associado ao processo de aumento populacional nas cidades, graças ao êxodo rural, provocado por outros motivos, além desse, mas pela questão da modernização agrícola, que tirou o homem do campo em função da grande concentração de terras. Letra B, portanto, já é a resposta da nossa questão. Analisando as demais, diz assim a letra C. Aglomeração humana e do aumento do poder aquisitivo da população. Afirmação falsa. Houve aumento da concentração de renda nas grandes cidades. Portanto, a C é falsa. Letra D. Inovação tecnológica e do aumento da produtividade das indústrias de bens de consumo para suprirem as necessidades da vida urbana. Afirmação falsa, porque esses países não foram marcados por inovações tecnológicas. Na verdade, a tecnologia ela foi transplantada para esses países e eles não são inovadores, são na verdade copiadores. E implementação de parque industrial e da regulação por meio do planejamento governamental de deslocamentos populacionais para as cidades. Não houve regulamento para esses deslocamentos populacionais. Não houve um planejamento do governo no intuito de manter o homem no campo. Na verdade, o processo de desconcentração, o processo de concentração urbana, motivado por, entre outros motivos, graças à migração rural-urbana, foi algo que aconteceu até por conta das atitudes dos governos de incentivarem a construção de grandes obras de infraestrutura, como rodovias, hidrelétricas, que tiraram, portanto, a forma tradicional de produzir dessas comunidades. Por isso, a afirmação, letra E, é falsa também. Não houve, portanto, esse planejamento para evitar esse processo de concentração urbana. Assim, a única resposta para a questão, aquela que marcamos na folha anterior, letra B.